É isso mesmo, galera. O que aconteceu nesse flashback leva a crer no despertar do Donjutsu do Momoshiki, e não tem a ver só com a luva na mão do Boruto. Sério, o Kashin Koji é o centro disso tudo. Então, sem delongas, bora pro vídeo. Sinceramente, o Momoshiki já está há bastante tempo sem dar as caras, e o Otsutsuki com toda certeza aprontou nesse período de time durante o treinamento do Boruto ali. Inclusive, uma coisa que nós suspeitamos é justamente isso, do Momoshiki ter tomado o controle do Boruto e lutado contra o Kashin Koji. É o que o Kishimoto deu a entender pra gente, com os ocorridos nesse painel. Sério, cara, só aqui já abriu portas para diversas teorias, que leva diretamente ao mau comportamento do Momoshiki. E pelo visto, desde que o Uzumaki saiu de Konoha, em nenhum momento o Otsutsuki controlou ele durante o treinamento com o Sasuke, que foi um ano praticamente, aprendendo novos jutsus e conceitos das técnicas. Só que, depois disso que complicou pro Uzumaki, porque se aqui com o Sasuke já estava difícil pra ele, que não podia dar as caras em nenhuma vila ou qualquer lugar que tinha shinobis, ainda estava ali na companhia do Sasuke, o que diminuía aquela solidão. No entanto, isso durou por pouco tempo, e o moleque ficou sozinho de vez quando foram barrados pelo Koji, e durou também ali algum tempo, que não sabemos se foi 3 a 6 meses, ou até mesmo um ano sozinho. O que eu honestamente acho é que ele ficou 3 a 6 meses sozinho. Porque nesse painel, como podem ver, o Kashin Koji disse para o Boruto que poderia ensinar ele a dominar poderes que só teria no futuro. Dito isso, se você pensar bem, os poderes que ele mostrou pra gente foi dominado em pouco tempo, só um ano, porque o Hiraishin já é uma técnica extremamente difícil de se dominar, tanto que só o Tobirama e o Minato tinham a proeza de utilizarem esse jutsu. E ainda tem o Zuhiko, que é um ninjutsu com escala planetária, simplesmente o poder da destruição. Mas óbvio, apesar de ser pouco tempo, como o próprio Koji disse, que ajudaria a aprimorar seus jutsus. Então ele ajudou Boruto nisso, para criar esses jutsus, como também melhorou aquelas que ele já tinha aprendido com Sasuke. Inclusive, com a ajuda do Koji, o Boruto não levou muito mais tempo para aprender, como levaria naturalmente, pois como qualquer jutsu, ele iria ali fazer diversas tentativas até entender e aplicar a forma correta para criar um novo jutsu, principalmente se tratando de criar uma nova técnica. Então, tudo que o Koji precisou foi dizer que não deveria fazer de tal forma, e sim de outra maneira que seria correta. Isso poupou horas, dias e meses de treinamento em um jutsu, colocando diversas técnicas nesse meio tempo. Mas aí que está, durante todo esse processo que vimos, tivemos o Boruto nessa versão dele, de cabelo curto. Já na sua versão aprimorada, com jutsus que o Koji ajudou ele a dominar, tem uma parada bem interessante. No entanto, nesse visual dele, não passou despercebido por ninguém que o Boruto tinha uma luva na sua mão esquerda. E uns acharam que tinha pego do Sasuke, só que não tem como, porque se você observar bem, a luva do Sasuke é na mão direita, já do Boruto é na mão esquerda. E guarda esse mínimo detalhe que ele é importante. E como já comentei com vocês, que poderia ser apenas um estilo, que ele adotou por causa do Sasuke, assim como a capa. E poderia ser sim, mas como já discutimos sobre isso, que poderia também ser o Rinnegan. Porém, cara, olha só que curioso, um detalhe bastante intrigante durante esse lançamento do flashback do Koji com Boruto e com o do Sasuke e também do atual momento. Quando o Boruto estava com o Sasuke, você pode reparar que o moleque não usava luva. Porém, ele apareceu em Konoha com a luva em uma só mão. E o moleque tem 2 braços e 2 mãos. Então, pra que usar apenas no lado esquerdo? E exatamente isso que é intrigante, que mesmo depois do Sasuke ter sido pego e o Boruto ter voltado pra pegar a espada, você vê aqui nesse capítulo 13, no início do flashback, quando ele estava sendo perseguido pelos ninjas, ele vai puxar a espada para atacar o sapo. Vocês podem ver, o Boruto ainda não estava com a luva em sua mão. E tem mais, cara, que é o detalhe que eu tinha mencionado agora há pouco. Então, se você pensar bem, o Boruto pegou ali a espada do Sasuke e até adotou o estilo dele de roupa. E ficou sozinho por mais um tempo. Ele foi e conseguiu ali a companhia do Koji. E até aqui, o moleque ainda não estava com a luva na mão esquerda. Ou seja, galera, não tem nada a ver com o estilo. Porque se fosse, o Boruto estaria usando a luva desde que ficou sozinho, sem o Sasuke. Ou até mesmo muito antes disso, quando ainda estava treinando com o Uchiha. Sério, o Kishimoto tá tão doido ultimamente que eu não estou duvidando de mais nada, cara. Apenas a volta da Kurama que estragou, na minha opinião. Mas, de resto, ele tem surpreendido a gente de um jeito muito bom. Então esses detalhes são interessantes. Do Boruto com o Sasuke e depois com o Koji ainda estava sem a luva. Leva ao que o clone do Jiraiya disse, que é o centro aqui da ligação entre esses intrigantes detalhes que mencionei. Ou seja, rapaziada, o Koji disse que viu o futuro, certo? E ainda disse que ensinaria ele a dominar poderes que só teria no futuro. E também disse que teriam que destruir o 10 Caudas, para os Shinjus não nascerem. Agora a pergunta é, como ele iria fazer isso? Bom, 2 formas. Primeiro, o Koji ensinou o Zuhiko para ele, porque é um poder ilimitado, não tem limite. O Uzumaki poderia carregar até quando chegasse a um ponto bom e lançaria ali contra o 10 Caudas. E pronto.
E o Zuhiko com toda certeza destruiria o 10 Caudas. E um adendo, nunca foi visto na história de Naruto e Boruto o que acontece se alguém destruir o 10 Caudas. Será que iria se tornar em um núcleo quase igual do Hidari? Ou seria um fruto mesmo? Então talvez cortaria a ligação que o 10 Caudas tem com o Sasuke e a árvore morreria. Nisso, o Uchiha recuperaria sua consciência. Só que tem também o segundo método que é ligado com a luva. Ou seja, o Koji, por ter visto o futuro, ele também viu como poderia ensinar o Uzumaki a despertar o Rinnegan do Momoshiki para poder eliminar o 10 Caudas. E lembram do detalhe que eu disse que era importante sobre a luva só na mão esquerda do Boruto? Pois bem, se você esqueceu, olha bem para essa cena. Momoshiki transformando o Kinshiki em fruto, justo com a mão esquerda. E aqui o Kinshiki que concedeu ao Momoshiki o seu poder. Não é que o Momoshiki poderia só transformar alguém em fruto, mas o Otsutsuki consegue sim fazer isso com a Biju. Então na hora que o Koji disse que tinha que destruir o 10 Caudas, ele também havia visto como poderia fazer isso e qual habilidade o Boruto precisaria dominar para conseguir. Porém, o Kajin Koji também falou que o sucesso dessa missão tinha chances baixas de dar certo, pois em todas as linhas o Boruto de certo modo falhou em fazer isso. Afinal, todas as direções do que poderia ter sido na realidade sempre terminam com uma árvore gigantesca na Terra. E agora realmente o Boruto conseguiu derrotar o Koji. Porém, ele falhou em destruir o 10 Caudas e falhou em acabar com os Shijus na dimensão. E por conta do Koji ter ido até o Boruto, a realidade foi alterada para uma nova linha, onde o moleque sabe sobre o futuro e quais decisões devem tomar. Mas isso não significa sucesso garantido. Assim como aconteceu na dimensão do 10 Caudas, o Uzumaki foi até o Jubi, só que quando chegou já era tarde. Levou um apavoro do Bug, depois o Hidari atacou ele, o Bug novamente foi pra cima e em seguida a Matsuri com seu elemento terra, obrigando o Boruto a ter que usar o Hirashin, recuar da dimensão. Não ia ser o seu fim. Isso porque o Jura nem se intrometeu nessa luta. Ele poderia ter mandado qualquer tipo de ataque, laser, bijudama, estilo madeira ou ter chegado na voadora mesmo. Seria pior para o Uzumaki, principalmente se tivesse levado o laser. Então nessa falha dele, era o que ele faria com 10 Caudas, como eu tinha levantado a teoria que ele poderia destruir, que foi o que o Koji disse mesmo. Só que agora a pergunta não respondida é, qual poder e que tipo de habilidade ele iria usar? Olha, não necessariamente precisaria ser o Rinnegan, pois tem o Zuhiko, como eu acabei de falar, que seria maleável nesse caso também. Fora que combina bem esse jutsu pro Jubi. O Zuhiko que pune aqueles que tentam destruir o planeta. E o 10 Caudas é usado para isso, seria o ataque do planeta destruindo o que causaria o seu fim. Igual o Boruto disse pro Koji quando ele selou o Zuhiko nele, que era para ele pensar como a punição da Terra que ele estava tentando destruir. E claramente um jutsu desse nível, o Koji ajudou o Boruto a dominar para ser a chave para algo em algum determinado momento, que será necessário, assim como talvez foi criado para usar no 10 Caudas. No entanto, o Boruto aparecer com a luva na mão só depois de ter se juntado a um cara que ajudou ele a ter poderes que só sua versão no futuro teria, não é nada fora de contexto, é literalmente a definição de sensatez da parte do Kishimoto. Porque o moleque até agora não usou um poder sequer do Momoshiki, apenas a habilidade de voar. E se o Koji ajudou ele a despertar o Donjutsu, será que isso levou o Boruto a ter que tentar pegar a essência do poder do Momoshiki? Ou por causa dos efeitos colaterais que acabou depois de 2 anos sincronizando mais profundamente os dois? Porque aconteceu isso antes do time skip, o Uzumaki e o Momoshiki começaram ali a ouvir o pensamento um do outro, e o próprio Otsutsuki disse que isso iria passar a acontecer com frequência. Nesse caso, eles estavam se tornando um só. Então e se isso piorou depois de um tempo? E exatamente por isso que o moleque não pode usar o Karma. Pois até o Rinnegan do Momo está em sua mão. Olha, de uma coisa eu sei, que o Kishimoto tem muita coisa pra mostrar pra gente sobre o Momoshiki. O flashback dele com Boruto, depois que os dois ficaram sozinhos. O que aconteceu quando estavam treinando com o Kajin Koji? Como sempre, perguntas que teremos que esperar capítulos e talvez mais capítulos até termos a resposta. Mas cara, o que você acha? O Boruto está usando a luva por causa do Rinnegan do Momoshiki ou não? Fale aí sua opinião a respeito disso. E como sempre, chegamos ao final de mais um vídeo. Inclusive, estarei te aguardando nos próximos conteúdos. Até lá, valeu, fui!